Olá, pessoal! Bem-vindos ao segundo episódio da Insoft 4 Podcast. Eu sou o Leandro e o assunto que iremos conversar hoje é sobre a Portaria 671 e as novas regras para o registro de ponto dos funcionários. Mas antes de entrar nas novidades, vamos explicar um pouco do que já tínhamos de legislação para o ponto. Pela CLT, toda empresa com mais de 20 funcionários é obrigada a realizar o controle de frequência, que pode ser manual, como livro ponto, mecânico, o conhecido relógio cartográfico, ou eletrônico, que são os aplicativos, programas, ou o registrador eletrônico de ponto, mais conhecido como REP, que é homologado pelo Inmetro. Além disso, existia a Portaria 1510 de 2009, com regras específicas para o relógio ponto e o programa de tratamento de ponto, e a Portaria 373 de 2011, com os meios alternativos de registro, que são os aplicativos, por exemplo. No final de 2021, foi publicada a Portaria 671, que trata de diversos assuntos ligados à legislação trabalhista, entre eles o controle de ponto, que é o nosso foco hoje. Ela revogou as portarias 1510 e 373 e unificou toda a legislação das formas para o registro de frequência de funcionários. A portaria define 3 opções de sistema de registro eletrônico de ponto, que são o nosso assunto principal de hoje, além das formas manuais e mecânicas que foram mantidas. Então, agora finalmente podemos falar sobre as novas regras para o registro de ponto dos funcionários, que estão justamente nos sistemas de registro eletrônico de ponto. Temos 3 tipos: o convencional, o alternativo e o via programa. Cada um deles é o conjunto de uma forma de coleta de marcações, mais o programa para o tratamento dessas marcações. Para simplificar, o que muda em cada sistema é a forma que o funcionário vai registrar o ponto, ou seja, o equipamento ou o programa utilizado. Primeiramente, temos o REP-C, com a forma de registro convencional, que é o relógio eletrônico de ponto que já conhecemos e está previsto na lei desde a Portaria 1510. É justamente aquele relógio que muitas empresas têm para marcar o ponto com a biometria, aproximação do crachá, senha ou por código de barras no crachá, que depois do registro emite um comprovante para o colaborador. Este relógio precisa ser certificado pelo Inmetro, imprimir o comprovante do registro e emitir o AFD, que é o arquivo de fonte de dados, por uma entrada USB chamada de porta fiscal. Vamos fazer um pequeno parênteses para explicar esse arquivo, porque ele é utilizado para todas as formas de marcação e é solicitado nas fiscalizações. Usualmente chamamos de AFD. Nele ficam todas as informações puras e tratadas das marcações feitas pelos funcionários. O relógio eletrônico de ponto teve mudanças na nova portaria. Agora ele não precisa de registro no CAREP. E também a identificação do funcionário é feita através do CPF, ao invés do PIS, que era utilizado anteriormente. As empresas que já utilizam o relógio convencional em conformidade com a antiga Portaria 1510 e que esteja com um certificado do Inmetro não precisam se preocupar, pois eles continuam válidos e podem ser utilizados normalmente. Então passamos para o REP-A, que faz parte do sistema de registro de ponto alternativo, que antes era definido na Portaria 373 e é composto pelos programas, aplicativos e equipamentos de registro de ponto, que para serem utilizados necessitam de uma autorização por meio de acordo ou convenção coletiva. O AFD agora é obrigatório para as formas alternativas de registro de ponto e deve ter assinatura digital, mas não é necessário o comprovante de registro. Para as empresas que já utilizam meios alternativos, como o ponto mobile ou ponto mobile, por exemplo, a grande mudança será justamente com a presença do AFD. Agora, a maior novidade. O sistema via programa, no qual temos o REP-P, ele é uma nova forma de marcação de ponto, que conta com um coletor por um dispositivo ou software e o armazenamento dos registros,
Importante citar que tudo isso deve ser exclusivo para a marcação. O FD com assinatura digital continua sendo uma obrigação, além do comprovante de registro, em arquivo PDF. Deve ser assinado digitalmente e precisa ficar disponível para consulta por até 48 horas. O REPP precisa estar registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como programa de computador. Agora que concluímos todas as formas de marcações previstas como o registro eletrônico de ponto, vamos falar sobre o programa de tratamento, que é uma peça fundamental no processo. O programa de tratamento de registro de ponto armazena todas as marcações dos funcionários, organiza e emite o espelho de ponto, identifica inconsistências e permite os ajustes para a posterior apuração das horas trabalhadas que serão utilizadas na folha de pagamento. Esse programa emite o Arquivo Eletrônico de Jornada, ou AEJ, que contém o histórico de todos os registros, tipos de sistemas, informações de funcionários, banco de horas e horários de contrato. Basicamente, tudo que envolve o tratamento de marcações. Esse arquivo também precisa de assinatura digital. Também é obrigatório emitir um espelho de ponto para cada funcionário, que contém um resumo de marcações já tratadas no período de ponto. Esse documento deve ser disponibilizado para os funcionários. Outro ponto importante para comentar sobre os sistemas de registro de ponto envolve a fiscalização de todo esse processo, sistemas e equipamentos. As fiscalizações ocorrem de forma presencial nas empresas por um auditor fiscal do trabalho, que verifica o sistema utilizado e exige os arquivos AFD, o AEJ e os espelhos de ponto. No caso destes dois últimos, a empresa tem pelo menos 2 dias para entregar esta documentação. Um documento importante que também é solicitado é o atestado técnico e o termo de responsabilidade. Cada equipamento ou software de coleta de marcações e programa de tratamento deve ter esse documento, atestando que está em conformidade com a Portaria 671. Agora que concluímos tudo que envolve as novidades nas formas de registro de ponto, podemos notar o quanto a legislação está se direcionando para deixar o processo de controle de ponto mais em conformidade com a tecnologia atual. Isso tudo sem perder a segurança necessária. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre o controle de ponto na nova portaria, acesse o nosso blog. Fizemos um artigo especial informando detalhes das novidades. O link está na descrição. Além disso, nossos meios de contato estão na descrição e ficamos disponíveis no caso de qualquer dúvida. Se inscreva e mantenha-se atualizado em nossos canais. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo podcast. Grande abraço!